Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Momento de fé, de introspecção, de meditação. Vamos deixar Deus nos falar. É o momento de ouvirmos a palavra que vai nos salvar na vida eterna. Eu transmito diariamente nos meus endereços telemáticos, Paulo Roberto Maciel Maciel. Você vai ao blog, ao YouTube, Instagram, Facebook, né? Neste vídeo, a liturgia de 16 de julho de 2023, domingo, 15ª semana do tempo comum. A cor dos paramentos litúrgicos é verde. No rito temos o glória, o creio, terceira semana do saltério. Segundo o site revista.arautos.org, omite-se a festa de Nossa Senhora do Carmo. Nesta data, em 1251, Nossa Senhora apareceu a São Simão Stock e lhe entregou o escapulário do Carmo. Sob esta invocação, os carmelitas veneram a Mãe de Deus, pois foi no Monte Carmelo que Elias teve a visão da nuvenzinha que a representava. Neste monte começou a Ordem Carmelita, constituída por eremitas dedicados à contemplação, daí a razão de esta invocação ser também conhecida como Nossa Senhora do Monte Carmelo. Vamos à antífona da entrada agora. Contemplarei justificado a vossa face e serei saciado quando manifestar a vossa glória. É o Salmo 16, versículo 15. Oração do dia. Rezemos, coloque a sua intenção. Ó Deus, que mostrais a luz da verdade aos que erram para retomarem um bom caminho, dai a todos os que professam a fé rejeitar o que não convém ao cristão e abraçar tudo que é digno desse nome. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura. Leitura do livro do profeta Isaías, capítulo 55, versículos do 10 ao 11. Isto diz o Senhor, assim como a chuva e a neve descem do céu e para lá não voltam mais, mas vêm irrigar e fecundar a terra e fazê-la germinar e dar semente para o plantio e para a alimentação, assim a palavra que sair de minha boca não voltará para mim vazia, antes realizará tudo o que for de minha vontade e produzirá os efeitos que pretendi ao enviá-la. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial agora. É o Salmo 65, versículos 10, 11, 12, 13, 14, refrão retirado de Lucas, capítulo 8, versículo 8. A semente caiu em terra boa e deu fruto. Repitamos, a semente caiu em terra boa e deu fruto. Visitais a nossa terra com as chuvas e transborda de fartura. Rios de Deus que vêm do céu derramam águas e preparais o nosso trigo. A semente caiu em terra boa e deu fruto. É assim que preparais a nossa terra, vós a regais e a plainais. Os seus sulcos com a chuva amoleceis e abençoais as sementeiras. A semente caiu em terra boa e deu fruto. O ano todo coroais com vossos dons, os vossos passos são fecundos, transborda a fartura onde passais, brotam pastos no deserto. A semente caiu em terra boa e deu fruto. As colinas se enfeitam de alegria e os campos de rebanhos, nossos vales se revestem de trigais. Tudo canta de alegria. A semente caiu em terra boa e deu fruto. Repitamos, a semente caiu em terra boa e deu fruto. Segunda leitura, leitura da Epístola de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos do 18 ao 23. Irmãos, eu entendo que os sofrimentos do tempo presente nem merecem ser comparados com a glória que deve ser revelada em nós. De fato, toda a criação está
esperando ansiosamente o momento de se revelarem os filhos de Deus. Pois a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua livre vontade, mas por sua dependência daquele que a sujeitou. Também ela espera ser libertada da escravidão da corrupção e assim participar da liberdade e da glória dos filhos de Deus. Com efeito, sabemos que toda a criação, até o tempo presente, está gemendo como que em dores de parto. E não somente ela, mas nós também que temos, melhor dizendo, os primeiros frutos do Espírito, estamos interiormente gemendo, aguardando a adoção filial e a libertação para o nosso corpo. Palavra do Senhor, graças a Deus. A aclamação ao Santo Evangelho, depois a proclamação. A aclamação é com Lucas capítulo 8, versículo 11, e a proclamação do Evangelho é com Mateus 13, versículos do 1 ao 23. Aleluia, 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 aleluia. A semente é de Deus a palavra, o Cristo é o semeador. Todo aquele que o encontra, vida eterna encontrou. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram a base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: por que falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado, pois a pessoa que tem será dado ainda mais, e terá em abundância, mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam nem compreendem. Desse modo se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos ouvidos, vossos olhos e vossos ouvidos ouvem. Vossos olhos veem, vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Ouvi, portanto, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo e de momento, é pessoa de momento. Quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele
que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra. E ele não dá fruto. A semente que caiu em terra boa é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto. Um dá 100, outro 60 e outro 30. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à reflexão de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. Saiu o semeador, é o título da reflexão. Nesta parábola, a primeira de uma série de parábolas a respeito do reino de Deus, Jesus usa uma bela imagem para mostrar como a palavra de Deus age em nossa vida. Uma semente que cai sobre diversos tipos de terreno com diferentes resultados. Uma vez ouvi um pregador que comparou os 4 terrenos a 4 figuras do Evangelho. Judas Iscariote seria a terra de onde os demônios, aves do céu, na parábola, arrebatam a boa semente. Simão Pedro encarnaria a terra pedregosa, onde a semente chega a brotar, mas não tem raízes firmes para enfrentar a hora da provação. O jovem rico serviria de exemplo para a terra cujos espinhos, preocupações mundanas e fascínio das riquezas acabam por sufocar a semente que brotou. Enfim, a Virgem Maria é a terra boa que acolhe a palavra dando abundante fruto. Quanto a nós evangelizadores, não nos basta acolher a palavra. Temos o compromisso de tomar parte no trabalho de semear. Os desesperados se calam. E é a esperança que nos impele ao anúncio. Se nos calamos, toda uma seara deixa de existir. Medite com o soneto Semeadura, de Antônio Carlos Santini. Sopra o vento violento e da paineira arranca os flocos cândidos de paina que revoam na bruma da bocaina. E se dispersam logo na ladeira. Sopra o vento veloz a tarde inteira, sem se cansar jamais de sua faina. Até que chega a noite, o vento amaina. Mudado em brisa tépida e ligeira, vem a chuva molhar a madrugada, fecundando a semente semeada. Assim como do céu vinha o maná, assim semearemos o Evangelho, sementes novas para o mundo velho, na esperança da vida que virá. Você esconderia em seu coração a semente de amor que Deus aí semeou? É uma pergunta, que está aqui na reflexão. Você esconderia em seu coração a semente de amor que Deus semeou? Bem, temos uma reflexão também do Frei Jorge Luiz Maoski, franciscano. Ele diz: o evangelho deste domingo traz a palavra do semeador e a sua explicação. O que Jesus quer enfatizar como mensagem principal da parábola é que, apesar das dificuldades evidentes, ou seja, aquela terra onde a semente não vai crescer e dar fruto, o resultado final será bom. É preciso ser otimista como Jesus, embora a fé nem sempre seja perseverante no coração e na vida de muitas pessoas. Por isso se fala na parábola dos diferentes terrenos e as suas diversas respostas. O importante é semear, anunciar, testemunhar sempre. A missão de evangelizar supõe problemas, rejeição, indiferença de muitas pessoas. Mesmo assim, vale a pena semear a boa semente do Evangelho. Ela dará frutos no devido tempo. Vamos agora aos santos do dia. Eu pesquisei no site Arautos, revista arautos.org.br. Repetindo, revista.arautos.org. Santo Atenógenes é santo do dia 16 de julho, foi mártir do ano 305. Sofreu terrível martírio ao ser queimado vivo, após ter deixado aos seus a herança de um hino sobre a divindade do Espírito Santo. Olha, mais um mártir da igreja entre tantos que existem. Santa do dia 16 de julho, Santa Maria Madalena Postel, virgem, faleceu em 1846 durante a Revolução Francesa. Usou seus bens
para auxiliar os enfermos e os fiéis. Estabelecida a paz, fundou em Saint-Sauveur-le-Vicomte, na França, a Congregação das Filhas da Misericórdia. Outra santa do dia 16 de julho é Santa Teresa Zhang Hezi. Foi mártir, morreu em 1900. Foi executada e lançada durante a perseguição dos Boxers na China, junto com seus 2 filhos, por recusar-se a adorar as divindades locais. Foi executada e lançada aqui, não sei aonde, não diz aqui no site revista.arautos.org. Mas ela foi mártir, executada, né, pelas autoridades da China. Beata Imengarda é santa do dia 16 de julho, foi abadesa, morreu em 866, no ano 866, bisneta de Carlos Magno, entregou-se ao serviço de Deus no mosteiro de Chenze, na Alemanha, do qual foi abadesa. Santo do dia 16 de julho é o beato Bartolomeu dos Mártires, bispo, faleceu em 1590, religioso dominicano, eleito arcebispo de Braga, Portugal, escreveu diversas obras de teologia e espiritualidade. Beatos João Sugar, presbítero, e Roberto Grisoldi, mártires, são santos do dia 16 de julho, faleceram em 1604, foram torturados e mortos durante o reinado de Jaime I da Inglaterra, o primeiro por exercer o ministério sacerdotal nesse país e o segundo por tê-lo ajudado. Beatos santos do dia 16 de julho, André de Soveral e Domingos Carvalho, presbíteros e mártires, faleceram em 1645. Foram trucidados por holandeses calvinistas e índios no engenho de Cunhaú, perto de Natal, Brasil, quando o padre André, sacerdote da Companhia de Jesus, celebrava a Santa Missa. Olha, mártires em território brasileiro, no Nordeste, no Rio Grande do Norte. Beata Santa do dia 16 de julho é a Beata Amada de Jesus de Gordon, virgem, e companheiras mártires faleceram em 1794. Tendo se recusado a abandonar a vida religiosa, foram condenadas a guilhotinadas em Orange durante a Revolução Francesa. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você precisa, que você necessita, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica Apostólica Romana, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, que tem um canal no YouTube onde responde diariamente as nossas dúvidas, ele disse, num esclarecimento a uma dúvida, que Deus pode nos dar 3 respostas. Uma dessas 3, sim, não ou espere. A que for melhor, ele dará para nós. Quando oramos, quando suplicamos, quando pedimos. E agora do aramaico dialeto de Jesus eu clamo, Maranatá, com a tônica na última sílaba, como pronunciamos nós católicos. Ou Maranata, com a tônica na penúltima sílaba, como pronunciam nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Um dia ele voltará, será o juízo final. Muitos irão para o céu, muitos irão para o inferno, infelizmente. Quem for para o inferno vai por conta própria, por rejeitar esse Deus misericordioso, incomparável. Um Deus que se torna humano, se humanou, foi servo, sofreu, morreu na cruz por nós mesmo sem ter pecado. E se você rejeita isso, você não quer Deus. Ele morreu na cruz por nós e venceu a morte, ressuscitando no terceiro dia. Depois ascendeu ao céu e está lá, à direita do Divino Pai Eterno, como nosso sumo sacerdote, nosso mediador, nosso irmão primogênito
primeiro humano que ressuscitou e subiu ao céu. Está lá esperando que nós reconheçamos essa atitude maravilhosa, indescritível dele para conosco. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais. Pecados do pensamento, palavras, atos e omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Meu Jesus.